meditando um pouquinho mais sobre este rema de Deus, esta palavra de Deus específica para um momento específico, dada a uma pessoa específica, você passa a entender muita coisa. Porque os milagres hoje são uma coisa escassa. É essa falta de revelação acerca da dinâmica, a falta de rema. A pessoa pensa, muitos pensam, eu posso pegar esse versículo bíblico e, isso tem que se cumprir na minha vida, isto é, uma promessa de Deus feita para mim. E em um certo sentido, isso é verdade. Aquele que em mim crer, por exemplo, as obras que eu faço, ele também as fará e ainda maiores. Então, essa é uma palavra de Deus, é uma promessa para todo aquele que crê, e eu sou um crente, então eu vou produzir essas obras. Tente para ver se você consegue. Você precisa ter uma revelação desse versículo. O que seria uma revelação da dinâmica do sobrenatural que esse versículo pode produzir na vida de uma pessoa. Todas as promessas de Deus que estão escritas, elas são nossas, mas como semente de carvalho. É o que o profeta diz. Potencialmente, aquilo é para você. Mas até que não te seja revelado aquilo não será visto em tua vida. As pessoas não vão ver aquilo na tua vida, aquilo não vai acontecer, você não vai ter uma experiência relacionada, uma experiência pessoal, relacionada a esse determinado versículo. Vamos dizer assim, ali estavam os enfermos no tanque de Betesda, e com 2.000 pessoas, diz o profeta. E só depois que o anjo descia, que Deus sempre teve uma forma celestial, sobrenatural, para curar o povo, só depois que o anjo descia e agitava as águas, o primeiro que entrasse seria curado. O primeiro que entrasse nas águas seria curado. Mas vamos supor que alguém dissesse assim, espera aí, eu não tenho que esperar anjo nenhum para agitar as águas. É o mesmo lugar, é o mesmo tanque, são as mesmas águas. Por que eu tenho que esperar que o céu dê esse pontapé inicial? Não, eu vou lá e vou ser curado, vou entrar na água e ser curado. Ele seria curado? Não, não seria curado. Mas no mesmo lugar, no mesmo tanque, com a mesma água, milagres aconteciam. Mas só depois que o anjo descia e agitava as águas. Então, esse detalhe é importante. Você diz assim, esta letra é a verdade, esta Bíblia é a verdade. Com ela eu posso fazer milagres, sim. Mas com esse detalhe, só depois que o Espírito Santo agitar com vivificação as águas desse determinado versículo. Antes não. Você pode tentar, mas aí vai se cumprir aquilo que o irmão Brana diz. Nós veremos você todo acidentado ao lado do caminho, porque você vai personificar. Um homem fez aquilo porque lhe foi revelado. Ele obteve um rema de Deus. E o outro imita, personifica
diz, não, se o fulano conseguiu, eu posso. Sim, isso é verdade em um certo sentido. Se fulano pode, eu posso. Isso é verdade em um certo sentido. Mas você precisa ter a revelação que o outro teve para produzir o que o outro produziu. Então, essa é a espada eficaz do Espírito, porque é o Espírito que vivifica. Por que é a espada do Espírito? São João 6. A carne para nada aproveita. O Espírito é o que dá vida, é o que vivifica, é o que produz o rema eficaz, que produz os milagres, que produz resultados. Sem o rema, você tenta imitar o outro e vai se acidentar, vai quebrar a cara e vai ficar confuso, porque você vai dizer, eu tentei pôr por obra a palavra de Deus, eu tentei agir sobre a palavra de Deus, com base na palavra de Deus, eu agi com base na palavra de Deus e não funcionou. Claro que não funcionou. O que você esteve tentando fazer é entrar no tanque de Betesda, tocar a água sem antes o anjo agitar as águas. É claro que não vai haver resultado nenhum, vai haver frustração. Aparentemente a ação é a mesma. Só que o detalhe é esse. Aquele enfermo que foi curado, ele tocou a água depois do céu agitar a água. Depois de uma ação celestial, houve uma ação terrena. E aconteceu. E o que tentou e não conseguiu foi porque ele foi até o tanque, tocou as mesmas águas, mas não havia uma ação celestial prévia à sua ação terrena. Claro que não deu certo. Pensem sobre isso, meditem, ampliem, comentem, perguntem, porque esse é um assunto muito maravilhoso e isso realmente torna-se um entendimento, um conhecimento para o sobrenatural aparecer no nosso meio, ser visto em nosso meio. Por que certas coisas não acontecem, não estão acontecendo? Os dias dos milagres não passaram. Eu fui até o tanque e toquei as águas, onde dizem que os que tocam tais águas são curados e nada aconteceu. Eu creio que os dias dos milagres passaram. Não passaram. É que você foi na carne para o tanque de Betesda. Você tocou nas águas não depois que o Espírito Santo, que o céu vivificasse a promessa da palavra, as águas da palavra, que a palavra também, água também representa a palavra, Efésios 5:26. Não teve ali o céu agitando, o Espírito Santo agitando as águas da palavra em uma vivificação que precede a ação. Você foi por conta e nada aconteceu. Seria como se Naamã fosse para os rios de Damasco e mergulhasse lá seus 7 mergulhos. Nada iria acontecer. Por quê? Porque ele não estaria sob o rema de Deus. Ele estaria agindo de acordo com o seu próprio pensamento. Mas aqui tem água e aqui tem... E eu fiz os meus 7 mergulhos, sim, mas no lugar errado. Você não agiu de acordo com a palavra de Deus dada a Eliseu, que te deu, um rema, uma palavra específica, mergulhe 7 vezes no Jordão, para uma pessoa específica, Naamã, em um momento específico, quando ele foi visitar o profeta. Esse foi o rema. Agora, se você faz as coisas 2/3,
tem água e tem 7 mergulhos, mas não é o lugar que o rema determinou, que a palavra de Deus determinou. Ele falou: Jordão, você vai nos rios de Damasco? É por isso que existe tanta decepção e tanta frustração. Não entendem esses segredinhos, essas voltinhas, né, que o sobrenatural tem, que a palavra de Deus tem, que a sabedoria do Espírito tem. Não entendem. A ideia de dar voltas 7 dias ao redor de Jericó, aquilo foi um rema de Deus a Josué e funcionou. Agora, se ele tentasse fazer, vamos tomar como exemplo a conquista de Jericó e em cada cidade que a gente for, a gente vai dar 13 voltas por 7 dias. Não ia funcionar. Porque para outras cidades não seria desse jeito, não haveria um rema, uma palavra específica para aquele momento, para aquela cidade. Por isso se fala de andar no Espírito, para captar esses remas de Deus,